Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos e hoje eu quero falar com vocês sobre eficácia das normas constitucionais. Que tema é esse? É um tema que parte do pressuposto de que as normas constitucionais, embora estejam todas na Constituição, elas têm nível de eficácia diferente, níveis de aplicabilidade distintos, né? Então, um constitucionalista da USP, chamado José Afonso da Silva, ele cria a doutrina, a classificação mais tradicional quanto à eficácia das normas constitucionais. Ele divide as normas constitucionais em normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada. Plena, contida e limitada. Normas constitucionais de eficácia plena. Normas constitucionais de eficácia plena são aquelas que têm eficácia total, já está dizendo, eficácia plena, e têm aplicabilidade imediata. Desde o surgimento da Constituição, essas normas devem ser aplicadas em sua totalidade. Elas não precisam de nenhuma regulamentação para passarem a ser aplicadas. Por exemplo, a norma que proíbe a tortura, diz lá o artigo 5º, creio que o inciso 2, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Desde que surgiu a Constituição de 88, essa norma tem que ser aplicada diretamente e tem eficácia plena. Ou seja, ninguém pode ser torturado desde a Constituição de 88. Polícia não pode fazer câmara de gás, porque isso é tortura. Desde a Constituição de 88, essa norma tem que ser aplicada. Outro exemplo, artigo 12 da nossa Constituição, que vai falar sobre as diferentes nacionalidades. Quem é brasileiro nato, quem é brasileiro naturalizado, quem é brasileiro equiparado. Então, desde o surgimento da Constituição, essa norma que diz quem é brasileiro e os tipos de brasileiro, digamos assim, as espécies de nacionalidade devem ser aplicadas. Normas de eficácia plena, aquelas que têm aplicabilidade total, aplicabilidade plena, aplicabilidade imediata. Eficácia plena e aplicabilidade imediata. Normas constitucionais de eficácia contida, nosso segundo tipo. Normas constitucionais de eficácia contida são aquelas normas que têm eficácia plena, tem que ser aplicada em sua totalidade, tem aplicabilidade imediata, deve ser aplicada desde o surgimento da Constituição, porém, o legislador infraconstitucional pode restringir o seu âmbito de aplicação. Ela deve ser aplicada totalmente, porém, o legislador constitucional pode restringir o seu âmbito de aplicação posteriormente à Constituição. Por exemplo, artigo 5º, inciso 12 da Constituição, vai dizer que são invioláveis a correspondência, os dados e as comunicações telefônicas. Invioláveis as correspondências, os dados e as comunicações telefônicas, salvo por decisão judicial, nos termos para fins de investigação criminal ou processual penal. Veja que a Constituição vai dizer o seguinte, olha, desde que essa Constituição surgiu, ninguém pode violar as conversas telefônicas, né, das pessoas, as comunicações telefônicas. Porém, em 96, o legislador criou a Lei 9296 de 1996, Lei das Interceptações Telefônicas, em que, para fins de investigação criminal, processual penal, ele restringiu o âmbito de aplicação dessa norma. Essa norma não é completamente inviolável. As comunicações telefônicas não são completamente invioláveis mais. Elas, excepcionalmente, podem ser violadas para fins de investigação criminal, processual penal. Então veja que essa norma tem eficácia total, tem aplicabilidade imediata, mas pode ser restringida como de fato o foi. Beleza? E, por fim, as normas de eficácia limitada. Essas normas não podem ser aplicadas, não tem aplicação direta antes da regulamentação infraconstitucional. São normas mortas na Constituição, quase isso, normas mortas. Elas têm um nível mínimo de eficácia. Mas elas precisam de regulamentação. E aí a doutrina vai dividir entre normas constitucionais de eficácia limitada, de princípio institutivo e normas programáticas. A de princípio institutivo são aquelas normas de eficácia limitada que prevêem a criação de um órgão ou a criação de um instrumento jurídico a ser feita pelo legislador infraconstitucional. E só depois dessa criação é que essa norma vai ter algum nível de eficácia.
Por exemplo, o artigo 153, inciso 7 da Constituição, que fala sobre o imposto das grandes fortunas de competência da União. Existe imposto das grandes fortunas? Existe a previsão de que o legislador infraconstitucional, quando assim entender, ele crie esse imposto. Beleza? Então, enquanto não for criado, essa é uma norma de eficácia limitada, ela não pode ser aplicada. E também tem as normas de eficácia limitada programáticas, normas programáticas. São aquelas normas que dependem de uma atuação concreta do Estado para que ela seja efetivada. Os grandes exemplos de normas programáticas são aquelas relativas aos direitos sociais, que dependem de prestações do Estado, ligados ao chamado constitucionalismo social, a obrigação de fazer, um facere do Estado. Normas ligadas à educação, normas ligadas à saúde, que dependem da prestação do Estado. Aí você me pergunta, mas professor, então quer dizer que existem normas de eficácia limitada que são letra morta na Constituição? Não, ela tem algum efeito, essas normas de eficácia limitada. Por exemplo, ela impede que o legislador, quando vá regulamentar essa norma, ele faça de uma forma que seja contrária ao conteúdo da norma. Imagine que uma norma de eficácia limitada que preveja a instituição, como existe, do Código de Defesa do Consumidor. Imagine que o legislador fosse fazer uma norma contrária ao consumidor. Então, essa norma de eficácia limitada, ela teria esse efeito paralisante de uma regulamentação que fosse contrária ao comando constitucional. Beleza? Classificação das normas constitucionais em normas de eficácia plena, contida e limitada. Falou!